O cascalho estalou sob meus saltos quando meu pai freou bruscamente no acostamento da rodovia dos Bandeirantes. Eu vestia minha beca de formatura e segurava o capelo. Mas ele não se importou. "Desce", disse ele, sem nem olhar na minha cara. "Precisamos do banco de trás para o presente da Beatriz." Ele apontou para a enorme caixa laranja da Hermes ocupando meu espaço. Assim que pisei no asfalto quente, ele se inclinou e soltou a frase que lhe custaria tudo: "Porsches não carregam fracassados. Mariana, pegue um ônibus." Ele acelerou fundo, me deixando numa nuvem de poeira e fumaça de escapamento. Eu não chorei. Apenas verifiquei meu relógio. "Deixe um comentário com sua cidade e o horário exato agora, se você já foi tratado como opção por pessoas que deveriam ter feito de você uma prioridade. Vamos ver quem está acordado." O ônibus cheirava a chuva velha e óleo diesel, um contraste brutal com o cheiro de couro novo que eu sabia que estava preenchendo a cabine do Porsche Cayenne do meu pai naquele momento. Sentei-me no fundo. Minha beca de formatura estava embolada na cintura para evitar que tocasse no chão grudento. Estranhos olhavam para seus celulares ou para a janela, rostos cansados em uma São Paulo exausta. Eles viam uma garota vestida para colar grau chorando no transporte público. Mais uma estudante quebrada enfrentando o mundo real. Eles não sabiam que eu estava verificando um balanço patrimonial que faria suas cabeças girarem. Meu celular vibrou. Era uma notificação do grupo da família no WhatsApp. Uma foto de Beatriz no banco da frente do Porsche, segurando uma taça de espumante, a caixa laranja da Hermes no colo dela. A legenda dizia: "Finalmente nos livramos do peso extra. Vibes de formatura apenas." Minha mãe tinha reagido com um coração. Meu pai respondeu com um emoji de joinha. Encarei a tela. E as lágrimas que eu estava segurando simplesmente evaporaram. Elas não secaram. Elas queimaram. Uma clareza clínica e fria tomou conta de mim. Por anos, eu disse a mim mesma que eles eram apenas desatentos. Disse a mim mesma que estavam ocupados, estressados ou que naturalmente gravitavam em torno da Beatriz porque ela era mais carente. Eu inventei desculpas para a crueldade deles, como um advogado defende um cliente culpado. Mas olhando para aquela foto, a verdade finalmente se encaixou. Aquilo não foi um acidente. Não foi um erro logístico porque o carro era pequeno. Aquilo foi um ritual de humilhação. Eles não me deixaram na beira da rodovia porque precisavam. Eles fizeram isso porque queriam me lembrar do meu lugar. Eles precisavam que eu estivesse abaixo deles. Minha luta era a bateria que alimentava o brilho da Beatriz. Se eu fosse bem-sucedida, se eu fosse digna, então a filha de ouro deles seria apenas mediana. Eles precisavam de mim naquele ônibus para se sentirem ricos naquele Porsche. Essa percepção não partiu meu coração. Ela o parou. Matou a última parte desesperada de mim que ainda queria que eles me amassem. A filha que ansiava pela aprovação deles morreu em algum lugar entre o KM-20 e o KM-25 daquela estrada. A mulher que chegou ao ginásio era outra pessoa completamente diferente. Desbloqueei a pasta segura do meu celular. Eu não estava olhando fotos de família. Eu estava olhando o e-mail final de confirmação da comissão reguladora. A fusão foi aprovada. Minha empresa de infraestrutura de inteligência artificial, aquela que construí em silêncio enquanto morava numa kitnet do tamanho de um armário no centro, tinha acabado de ser adquirida. A transferência bancária estava agendada para esta tarde. 2 bilhão de dólares. Olhei para meus sapatos gastos. Meus pais achavam que estavam punindo um fracasso. Achavam que estavam me ensinando uma lição sobre o mundo real. Eles não tinham ideia de que estavam ignorando uma bilionária. Estavam tratando a pessoa mais poderosa da linhagem sanguínea deles como um vira-lata, completamente alheios ao fato de que a dinâmica de poder já havia invertido. Eu não era mais a vítima no ônibus. Eu era a predadora à espreita. Guardei o celular e alisei minha beca. Deixem que fiquem com o espumante. Deixem que fiquem com o Porsche. Eles estavam celebrando um ativo depreciável. Eu estava prestes a atravessar aquele palco e começar uma guerra. E a melhor parte era que eles nem veriam chegando até que o primeiro tiro fosse disparado. O ginásio estava lotado com 20 mil pessoas. Um mar de becas pretas e pais ansiosos. Examinei a multidão enquanto caminhava em direção ao palco, meus olhos travando na área VIP. Era reservada para grandes doadores e conselheiros da universidade,
uma área isolada com assentos confortáveis. Naturalmente, era lá que minha família estava. Eles não tinham convites para aquela sessão. Eles não tinham nem convites para a pista. Mas Roberto e Cláudia nunca deixaram regras atrapalharem uma oportunidade de foto. Eles tinham intimidado um estudante da organização, alegando que meu pai era um futuro grande doador, apenas para conseguir a melhor iluminação para a live da Beatriz. Eles não estavam filmando a cerimônia, no entanto. Estavam filmando a Beatriz posando com um diploma roubado, de costas para o pódio. Estavam tão ocupados curando sua imagem que não notaram o reitor subindo ao microfone. Senhoras e senhores, a voz do reitor ecoou pelo estádio. Hoje é um dia histórico para nossa universidade. Frequentemente falamos de potencial, mas raramente o vemos realizado de forma tão espetacular dentro de nossos próprios corredores. Meus pais não olharam para cima. Beatriz estava retocando a maquiagem na câmera de selfie. É minha distinta honra, o reitor continuou, apresentar nossa oradora da turma, mas ela é mais do que uma estudante. A partir desta tarde, após uma aquisição histórica de sua firma de infraestrutura de IA, ela se tornou oficialmente a mulher bilionária self-made mais jovem da história. A palavra bilionária atingiu a multidão como uma onda física. Um silêncio caiu sobre o estádio, seguido por um murmúrio baixo e vibrante. Aquela palavra finalmente chamou a atenção do meu pai. Ele olhou para cima, confuso, seu radar de ganância apitando. Por favor, recebam, o reitor gritou. Mariana. Os telões gigantes ao lado do palco cortaram para uma transmissão ao vivo do meu rosto. Vi meus pais congelarem. Vi o sangue drenar do rosto da minha mãe, deixando-a pálida sob o bronzeamento artificial. Vi Beatriz deixar o celular cair por 5 segundos. Eles apenas encaravam o telão, processando a realidade impossível. A filha que tinham deixado na beira da estrada não era um fracasso. Ela era o ativo mais valioso daquele CEP. Então a chave virou. Eles não pareciam envergonhados, não pareciam arrependidos, pareciam famintos. Meu pai pulou a corda de veludo da área VIP. Minha mãe agarrou Beatriz e eles correram em direção ao palco. Foi uma exibição de puro direito adquirido sem filtro. Eles empurraram os seguranças, agitando os braços, gritando sobre os aplausos. Aquela é minha filha. Meu pai berrava, a voz falhando. Aquela é minha menina. Nós a criamos. Deixem-nos passar. Eles subiram as escadas, ofegantes, suando, os rostos retorcidos em máscaras de amor performático. Minha mãe estendeu a mão para mim, seus braços abertos, pronta para reivindicar sua parte da glória. Pronta para abraçar a bilionária que ela se recusou a levar para a faculdade. Eu não recuei. Eu dei um passo à frente. Inclinei-me no microfone, minha voz amplificada a decibéis que sacudiram as arquibancadas. Eu não gritei. Falei com a calma gélida de um CEO demitindo um funcionário incompetente. Segurança, eu disse, minha voz ecoando nas paredes do estádio. Por favor, retirem esses fãs. Eu não sei quem eles são. Minha mãe congelou no meio do passo, os braços ainda abertos. Meu pai parecia ter levado um tiro. A multidão ficou em silêncio. Eu sou uma órfã emocional, continuei, olhando diretamente nos olhos do meu pai. Construí este legado sozinha. Essas pessoas são invasoras. Tirem-nas da minha vista. A equipe de segurança não hesitou. 3 homens grandes agarraram meu pai pelos braços. Outros 2 cercaram minha mãe e Beatriz. Eles não os escoltaram gentilmente. Eles os arrastaram. Meu pai gritava sobre seus direitos, sobre como ele era o pai de uma bilionária. Mas seus protestos foram abafados pelo repentino rugido de aplausos do corpo estudantil. Eles não sabiam a história de fundo, mas reconheciam uma demonstração de poder quando viam uma. Assisti-os sendo rebocados para fora pelo túnel, chutando e gritando como crianças pequenas. Não senti uma única pontada de culpa. Eles queriam os melhores assentos da casa. Eu lhes dei a melhor saída. As pessoas sempre perguntam por que escondi o dinheiro. Perguntam por que morei num apartamento minúsculo e comi macarrão instantâneo quando estava sentada em cima de uma patente que valia 9 dígitos. Acham que eu estava sendo mesquinha. Não entendem que, na minha casa, transparência financeira era uma sentença de morte. Aprendi a esconder meus ativos quando tinha 16 anos. Precisava de aparelho nos dentes. Meus dentes estavam encavalados.
dolorosos o suficiente para me manter acordada à noite. Meu pai disse que tratamento dentário era cosmético e não cabia no orçamento. 2 semanas depois, ele comprou um pônei para a Beatriz porque ela estava triste. Eu não discuti. Consegui um emprego no armazém, economizei cada centavo e paguei o ortodontista em dinheiro vivo. Eles achavam que estavam me ensinando humildade ao me fazer pagar pela minha própria saúde enquanto financiavam o cartão de crédito ilimitado da Beatriz para emergências de sushi. Não perceberam que estavam me ensinando a lição mais valiosa da minha vida. Nunca deixe o inimigo ver seu livro-caixa. Eles achavam que estavam quebrando meu espírito, mas estavam, na verdade, construindo uma fortaleza. 3 dias após o desastre da formatura, minha assistente tocou o interfone. Mariana, há 3 pessoas no saguão, disse ela, com a voz tensa. Alegam ser seus pais. A segurança está em alerta. Mande-os subir, eu disse. Vamos acabar logo com isso. Eu esperava um pedido de desculpas. Esperava lágrimas, súplicas, talvez um discurso performático sobre como tinham se perdido. Subestimei o narcisismo deles. Quando Roberto e Cláudia entraram no meu escritório temporário na Faria Lima, não pareciam arrependidos. Pareciam que estavam ali para cobrar uma dívida. Meu pai marchou primeiro, batendo uma pasta de couro na minha mesa. Minha mãe veio em seguida, olhos escondidos atrás de óculos de sol enormes, fungando delicadamente. Beatriz vinha atrás filmando um TikTok no celular, legendando: reunião com investidores. Coisas grandes vindo aí. Você causou a esta família uma quantidade tremenda de dor. Meu pai começou, pulando o olá completamente. Tem ideia de quão embaraçosa foi aquela cena? O reitor me ligou. A associação de ex-alunos me ligou. Parecemos monstros. Vocês pareceram monstros porque as câmeras eram de alta definição, eu disse, recostando-me na cadeira. Eu apenas forneci a iluminação. Estamos dispostos a superar isso, minha mãe interrompeu, acenando com uma mão desdenhosa. Estamos dispostos a perdoar seu pequeno surto no palco. Sabemos que você tem estado sob muita pressão com essa sua empresinha. Ela disse empresinha como alguém diz coceira. Mas, meu pai, continuou, batendo na pasta, reparações são necessárias. Você humilhou sua irmã no que deveria ter sido um fim de semana de celebração. Você deve a ela. Encarei-os. Não estavam ali para reconciliar. Estavam ali para alavancar a própria vergonha pública em um pagamento. Montamos uma proposta, disse Roberto abrindo a pasta. A Beatriz está lançando uma marca de lifestyle, Beafluence. Ela precisa de capital semente, $5 milhões. É uma gota no oceano para você agora e vai ajudar muito a curar a fenda que você causou. É o mínimo que você pode fazer, acrescentou Beatriz, finalmente levantando os olhos do celular, já que você estragou minha vibe. Olhei para a proposta. Eram 10 páginas de fotos da Beatriz usando biquínis e segurando shakes de proteína. Nenhum plano de negócios, nenhum modelo de receita, apenas direito adquirido impresso em papel brilhante. Querem que eu invista nisso? Perguntei, com a voz plana. Queremos que você apoie sua família. Minha mãe corrigiu. Considere uma dedução fiscal e uma maneira de comprar seu caminho de volta às nossas boas graças. Eles realmente acreditavam que ainda tinham as cartas. Achavam que meu dinheiro era apenas um novo recurso para eles explorarem, como tinham explorado minha autoestima por 20 anos. Não viam uma CEO. Viam um cofrinho que finalmente tinha aprendido a se abrir sozinho. Vou considerar, eu disse, mas preciso de acesso total às finanças da família. Se vou investir na marca, preciso saber se ela é solvente. Meu pai hesitou. Isso é privado. Esse é o acordo, respondi, deslizando a pasta de volta. Todos os livros ou nada de cheque. Apenas negócios. Você me ensinou isso. Encurralado pela ganância, ele concordou. Não percebeu que tinha acabado de me entregar a arma. Pulei advogados e contratei contadores forenses que caçam dinheiro para o governo. Minha instrução foi simples. Achem a podridão. Os arquivos chegaram na manhã seguinte. PDFs polidos, mascarando uma hemorragia de dinheiro. Meu auditor-chefe retornou 3 horas depois com um tablet. Encontramos uma única transação. R. 5 milhões sacados 3 semanas atrás do fundo educacional da avó. O seu fundo, o dinheiro nunca tinha sumido.
Tinha ficado lá intocado até meu pai drená-lo. O rastro levava direto a uma concessionária de luxo, um Porsche Cayenne GT, pintura personalizada, rosa princesa. Ele não tinha comprado aquele carro. Eu tinha. Isso não era favoritismo, era roubo. Comprei a dívida do financiamento, assumi o controle da alienação fiduciária e chamei uma equipe de busca e apreensão. Quando o guincho entrou na garagem da cobertura, minha irmã estava fazendo uma live ao lado do Porsche, se gabando sobre manifestação quântica. Meu pai tentou bloquear o caminhão até que eu saí com a polícia. Fraude, ele protestou. Você usou meu fundo fiduciário, eu disse. Legalmente. Esse é o meu carro. Os oficiais ordenaram que ele se afastasse. O Porsche foi içado. Minha irmã gritou. A live capturou tudo. Lá em cima, no apartamento, meu pai explodiu, chamando aquilo de empréstimo. Você não pesta de uma conta de custódia, eu disse calmamente. Você era o guardião. Violou o dever fiduciário. Isso é apropriação indébita. Então coloquei a escritura na mesa. Minha avó tinha antecipado isso. O fundo da família incluía uma cláusula de má conduta. Se o guardião fraudasse um beneficiário, a propriedade seria transferida para a vítima. Eu sou a administradora agora, eu disse. Este é meu apartamento. Vocês estão despejados. Eles tiveram 60 minutos. Assisti-os partirem em um táxi amassado, não num Porsche. Não senti culpa, apenas clareza. O livro-caixa estava equilibrado. Apaguei os contatos deles e me virei para o apartamento silencioso. Minha assistente mandou mensagem. Pronta para o lançamento. Sinal verde, respondi. A melhor vingança não é o barulho, é o silêncio e o sucesso.